Boa tarde a todos. Às 14h02, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, a 69ª, do dia 17 de dezembro do ano 2019. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente. Não há expediente, não senhor tem, presidente. Tem? Sabia que era para leitura. Ofício número 070/2019, TJRN, ao excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Senhor desembargador, cumprimentando, tenho a honra de comunicar-lhe que o Tribunal Pleno, em sessão ordinária realizada na presente data, à unanimidade, acolheu proposição do excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, no sentido de ser consignada em ata moção de congratulações a Vossa Excelência pelo sucesso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, com a conquista do prêmio em primeiro lugar no ranking da transparência entre os tribunais regionais eleitorais do Brasil. Ao ensejo, renovo-lhe votos de elevada consideração e apreço, desembargador João Rebouças, presidente do TJRN. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu, já passado aí mais de uma semana de quando anunciado o resultado aí desse ranking, e sendo esta a minha primeira sessão, depois de ter recebido a premiação lá no Conselho Nacional de Justiça, oportunidade que estive acompanhado do nosso corregedor e da diretora-geral, eu, mais uma vez aqui, compartilho com meus pares aqui, com este pleno, com os servidores, a alegria e a satisfação de ter o nosso regional agraciado com esta premiação. E lá, indagado, aqui atribuía o resultado, a minha resposta foi de que houve um comprometimento dos servidores do tribunal, dos magistrados, no sentido de fazermos o nosso regional um tribunal de excelência. E, para tanto, buscando cumprir aquelas metas que foram definidas pelo CNJ. E alcançamos o resultado, de certo modo, uma surpresa. Sabe? O esforço havia sido feito por todos, um comprometimento, uma parceria, corregedoria, presidência, gabinetes, ouvidoria, que teve um papel excepcional, né, na questão do questionário que foi colocado pelo CNJ. E, com isso, imagino que a nossa comunicação, tanto no público interno, como também com o público externo, foi aperfeiçoado. E o desafio agora é manter. E o diamante, né? É manter, e temos também o diamante. O vereador Cornélio sempre bate. Mas vamos lutar para alcançar. Por quê? Porque se o Conselho ele tem esse parâmetro e ele coloca esses desafios aos tribunais, quem alcança está fazendo a sua obrigação e está buscando um serviço jurisdicional de excelência. Então, é um desafio nosso aqui que eu acredito que, assim como buscamos a ser transparentes, o selo diamante eu sempre cobro da equipe e da corregedoria, porque se não houver uma parceria, não se alcança. Dos gabinetes também, tanto é que quando se busca que processo tal que seja levado, que é mais antigo, que seja levado a julgamento, no primeiro grau, a quantidade de processos que estava em 7.000, a gente já conseguiu reduzir, desembargador Cornélio já dizendo, olha, tem zona ali que vai ter que ter alguma medida, mas eu acho que ele tem buscado conversar e tem, em resumo, tem se alcançado, tem se buscado, tem tido também um comprometimento. Então,
o diamante, se chegar também, será aí um resultado do trabalho e vamos lutar para isso, para chegar lá. Então é isso, mais uma vez registrar a satisfação e agradecer e compartilhar com vocês aí essa alegria. Outro dia agora, um advogado me encontrou no corredor lá do TJ e disse: Desembargador, deixa eu fazer aqui um registro, olha. Aí pegou o aparelho e buscou o Instagram, disse: olha aqui, para o senhor ter ideia da grandeza desse resultado alcançado. Aí puxou o Instagram lá do TRE Rio Grande do Sul. Lá na página, uma satisfação, uma alegria, comemorando o 3º lugar. Então nós fomos o 1º lugar. Então imagina aí, é porque é um tribunal pequeno, mas que foi grande na sua feitura aí. Então vamos lá. Desembargador Cornélio Alves, comunicação, indicações e propostas. Sem nenhuma, já fez o destaque aí, Vossa Excelência, quem deveria anunciar, que é o presidente, é uma imensa alegria a gente receber essa homenagem, esse reconhecimento e com certeza o primeiro passo para o diamante. Se Deus quiser, chegaremos lá. E destacar que todos os tribunais, os 5, foram da Justiça Eleitoral, os TREs, né? Nenhum outro tribunal, só o da Justiça Eleitoral mesmo. Os 5 TREs, os primeiros 5 lugares, né? Verdade. E que não é um ranking somente dos eleitorais, não. É geral. De todos os tribunais. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, também eu gostaria de externar os meus aplausos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pelo destaque nacional nessa premiação. De fato, o tribunal pequeno teve um grande êxito, um grande merecimento. Isso prova que, se toda a equipe ela estiver engajada num único propósito de fazer o melhor, o sucesso é algo que se alcança, independentemente se o tribunal é pequeno ou grande. Então, de fato, o tribunal realmente orgulha o povo do Rio Grande do Norte, orgulha o Brasil de ter conquistado este alcance e esse reconhecimento nacional. E no que depender do gabinete, do primeiro número 1 gabinete, nós continuaremos sendo número 1 no próximo ano. E vamos em busca também do selo diamante. Acho que a próxima etapa é conquistar esse selo, que vai ser um coroamento de um trabalho que é feito por servidores, magistrados e por todos que estão aqui. Além disso, eu gostaria, senhor presidente, de dar as boas-vindas ao jurista Fernando Jales, que tem assento na sessão de hoje, nesta corte, e dizer também que não tenho nenhuma proposição ou comunicação a fazer além dessas que já fiz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Wagner. E aí me permitiu fazer aqui uma correção, uma falha, dar as boas-vindas aqui a doutor Fernando Jales, tomando assento aqui na corte em substituição ao a doutora Adriana Magalhães, que está ausente, e também registrar a presença da doutora Caroline Maciel, que nos honra aqui com a sua presença. Seja bem-vinda, doutora Caroline, que em breve terá a árdua missão de substituir a doutora Cibele, que muito nos orgulha com a sua presença aqui. Então a missão da senhora não será fácil, viu? Tem a simpatia dos magistrados, dos servidores e até mesmo dos advogados, que fazem questão na tribuna de registrar aqui a elegância de doutora Cibele na sua atuação. Então, seja bem-vinda, doutora Caroline Maciel, doutor Fernando Jales. Doutor José Dantas de Paiva. Estava aqui ansiosamente. Está com saudade do senhor, doutor. Pois é, eu também. Pois é, para me associar a tudo que já foi dito e dizer ao desembargador Cornélio que não está distante não, porque aparentemente é difícil conseguir uma homenagem, atingir um patamar desse, mas quando há um compromisso, como existe por parte dos servidores, dos juízes e de todos aqueles que fazem parte do corpo técnico do tribunal, eu vejo como possível, a possibilidade existe
de se alcançar um êxito, né, de excelência, que possa realmente levar o nome do Tribunal do TRE ao nível nacional. Isso é bom, porque, por exemplo, na qualidade de juiz responsável pelo cumprimento das metas também do CNJ, nós identificamos recentemente alguns processos que estavam na segunda instância e nós enviamos para a primeira instância. No entanto, eles ficaram vinculados ainda aos gabinetes. Então, ele sai da vista do juiz do segundo grau, vai para a primeira instância e lá, por não ter sido feito a formalidade necessária para regularizar essa tramitação, nem é visto pelo gabinete, nem é visto muitas vezes pelo juiz de primeira instância. E nós identificamos que em todos os gabinetes tem processos que foram enviados para lá. Nós estamos identificando esses processos, alguns que porventura estão ainda nessa situação. Estamos enviando ofícios aos colegas juízes para regularizar a situação. Alguns já foram regularizados. Nádia, doutora Nádia, que é uma das assessoras do gabinete, criou um fluxo dizendo exatamente como deve proceder o juiz de primeira instância para regularizar a situação junto com a informática aqui do TRE, da segunda instância. E eu acredito que isso seja um aspecto positivo, porque se um processo, nesse ínterim, fica perdido ou sem despacho algum, ele vai ser identificado e com isso a gente quebra aquela situação do processo parado, né? Então, eu acredito que seja possível se atingir esse selo diamante por parte do TRE. E com a chegada da doutora também, Carolina Maciel, aí, né, aproveitando aqui para fazer a recepção e acolhimento, doutora Cibele. E, ao mesmo tempo, também fazer uma recepcional ao doutor Fernando Jales. Nós ficamos tão empolgados com o selo, né, com a homenagem de Brasília, e nos esquecemos aqui do doutor Fernando. Ele olhava para mim e disse: ninguém se lembrou de mim, estamos nos lembrando agora. Então, era só isso, e boa sorte para todos nós. Pois é, doutor Zé, não quero só fazer uma retificação, não acredito que está bem pertinho, viu? Acho que a próxima já a gente recebe a premiação, se não diamante, mas ali por perto. Mas vamos melhorar, né? É claro. Melhorar, Eduardo Cornélio, se Deus quiser. Eu acredito que já venha na próxima. Se Deus quiser. Doutor Ricardo Tinoco, de Góis. Presidente, é uma alegria. Eu acho que os que me antecederam já foram muito felizes em fazer esse registro tão merecido ao Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado. Mas eu gostaria de acrescer, embora de maneira mais rápida, mais diminuta, o papel que Vossa Excelência teve para o alcance desse objetivo. Eu tenho visto o quanto de empenho, de zelo, por que não dizer de galhardia que Vossa Excelência tem tido aqui no comando desse tribunal, um verdadeiro timoneiro na construção de uma imagem do Tribunal Regional Eleitoral que venha, como disse muito bem o Dr. Carlos Wagner, só orgulhar os nossos jurisdicionados. E me parece que esse resultado não é outra coisa senão um reflexo dessa sua postura republicana, dessa sua postura cuidadosa em relação à administração do TRE. Então, essa referência pessoal, ela acresce a tudo que foi dito, das adjetivações. Evidentemente que isso também não aconteceria se sua equipe não fosse tão empenhada quanto, se seus pares não tivessem a exata consciência da dimensão que isso representa, e todos os juízes e servidores que compõem o Judiciário Eleitoral. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que isso é uma empreitada comum. E eu secundo perfeitamente as suas palavras, porque me parece que, se não for assim, dificilmente se obtém algo tão relevante como esse feito do TRE. E o selo diamante, eu estou aqui com o colega Zé Dantas, acho que ele é o curso natural do Rio. Ele virá porque, em não menor grau, a presidência dessa corte, assim como todos os que compõem o judiciário do eleitoral estadual do Rio Grande do Norte, continuarão mantendo esse mesmo perfil, esse mesmo diapasão, buscando os melhores índices e o maior êxito. Então, eu não tenho dúvida. E tanto mais porque, muito bem escudado
pelo não menos zeloso, cuidadoso e dedicado vice-presidente Embargador Cornélio no exercício da atividade específica da Corregedoria, como foi aqui lembrado, cobrando da jurisdição do primeiro grau a atuação pronta e sempre presente para que as estatísticas sejam alcançadas e, inclusive, criando estratégias, como o colega Zé Dantas disse, em relação a buscar-se aqueles pontos, aqueles processos que eventualmente possam ficar esquecidos em virtude da tramitação mais lenta, não é? Ou porque eventualmente ficaram vinculados a um gabinete. Então, isso é um conjunto de medidas que vem, na verdade, convergir para esse resultado exitoso. Eu fico muito feliz de participar desse momento histórico e dizer que também, como o Dr. Carlos Wagner disse, está dependendo do gabinete 2, a gente também vai estar se colocando sempre à disposição para o alcance de tudo isso. Aproveitar também para recepcionar mais uma vez o Dr. Fernando Jales. É uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco e referendar a referência da doutora Caroline, que estará brevemente aqui também conosco, representando o Ministério Público Eleitoral, aqui no 2º grau, dando sequência ao belíssimo trabalho feito pela doutora Cibele, que é reconhecido por todos nós. Era só, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, primeiramente agradecer aí as saudações, né, de estar aqui compondo a bancada, que para mim é sempre uma honra e uma satisfação. Quanto ao prêmio, doutor Ricardo foi muito feliz e eu estava para fazer esse registro. As instituições são feitas de pessoas e aqui a gente deve estender, né, esse reconhecimento, parabenizar o tribunal enquanto instituição, mas estender aos servidores, né, e membros que foram eles que fizeram chegar ao topo, né? O tribunal, um prêmio nacional de repercussão nacional, sobretudo um prêmio de transparência. Me chamou muita atenção o percentual de itens que o tribunal conseguiu compor, salvo engano, mais quase 96%. Realmente isso mostra a dedicação dos servidores. O Ricardo, como estava falando, foi muito feliz, porque os servidores, eles certamente se espelham na dedicação de Vossa Excelência aqui na condução. Eu que sou testemunha da sua dedicação, o afinco com que Vossa Excelência conduz aqui e dirige o tribunal. Isso certamente foi fonte de inspiração para os servidores para galgar e obter esse prêmio. Chegar ao topo é muito difícil e acho que deve ficar o desafio de tentar se manter no topo, sobretudo porque os outros tribunais certamente vão brigar para o próximo ano, não sei qual é a frequência do prêmio, mas certamente vão brigar para tentar alcançar a posição de destaque que o regional aqui do Rio Grande do Norte teve. Então, parabenizo o tribunal na pessoa de Vossa Excelência e também dou a referência à doutora Carolina Maciel, que abrilhanta aqui a tarde de hoje e certamente vai substituir a doutora Cibele com toda a maestria que pauta. Sei que é difícil substituir, mas certamente conseguirá. Muito obrigado. Você. Obrigado, doutor Fernando. De fato, a diferença foi pequena, 95,05 e o restante 94, 93, então todos buscando aí alcançar esse nível de excelência. E mais uma vez eu registro a parceria, a contribuição de todos, servidores, magistrados, corregedoria, essencial, fundamental. Sem a parceria da corregedoria, a corregedoria não chegava nem mesmo aos 70% e de diamante não tinha brilho nenhum. Então, a expectativa que temos é porque temos a certeza desse trabalho de parceria, de ouvidoria, de comunicação, de gabinetes, de todos os envolvidos, do Ministério Público. A turma aqui tem alguns processos que estavam lá e buscaram a doutora Cibele, e aí a gente também tem essa parceria, essa contribuição no sentido de buscar sempre fazer o melhor. Nada mais é do que nossa obrigação, né? Então, doutora Cibele. Senhor presidente, senhores julgadores,
parabenizar pela premiação. Já fizemos isso na sessão passada, mas nunca é demais registrar que a busca pela excelência deve ser uma constante, tanto individualmente quanto pelas instituições. Não se deve ser humilde ao ponto de não buscar a excelência, principalmente quando se trata de serviços públicos, e a transparência, que é um grande norte constitucional e que eleva a prestação de todo tipo de serviço. Então, os parabéns ao TRE devem ser feitos na pessoa do desembargador Glauber Rego, que liderou todo esse movimento, do desembargador Cornélio e de todos os seus membros. E, especialmente, homenageio aqui a diretora-geral, doutora Simone Soares, que trabalha ininterruptamente por esse tribunal. Tenho certeza que a sua participação nesse resultado foi determinante e, por meio dessa minha homenagem, eu homenageio todos os servidores do TRE, os efetivos, que passaram num concurso muito difícil, e os que vieram aqui agregar. Eu gostaria também de dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Jales, sempre traz muita leveza aos julgamentos, convivência muito fácil, e registrar a presença da minha colega, procuradora-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, doutora Caroline Maciel, que foi eleita Procuradora Regional Eleitoral para o biênio 2019-2021, e estamos aguardando a sua nomeação a partir de 1º de outubro, se Deus quiser, ocorrerá. E, pela primeira vez, esse tribunal vê uma sucessão de mulheres na Procuradoria Regional Eleitoral. Não havia nenhuma mulher e agora temos uma sequência de procuradoras regionais eleitorais, o que, mais uma vez, fala muito sobre o TRE do Rio Grande do Norte, que, como a doutora Lígia tinha feito um levantamento, são pouquíssimas procuradoras regionais eleitorais trabalhando junto aos TREs do Brasil. E aqui conseguimos manter o gênero feminino aqui representando o Ministério Público, e tenho certeza absoluta que a doutora Caroline brilhará muito mais, fará um trabalho excepcional de coordenação dos promotores eleitorais nas eleições municipais, e hoje fiz o convite para que ela comparecesse, para que pudesse sentir um pouco como é a sessão. É muito diferente do trabalho de Ministério Público, atuando na Justiça Federal, junto a um único juiz, ou perante a turma recursal com 3 juízes. Então, achei muito importante que ela pudesse comparecer, se ambientar um pouco, e que Vossas Excelências pudessem dar as boas-vindas e acolhê-la da forma que ela merece, e que, se Deus quiser, terá um biênio de imenso sucesso. Seja bem-vinda, doutora Caroline. Doutora Cibele, fazendo registro da participação feminina, e doutora Lígia ali levantando ali, são apenas 6 procuradoras regionais, então doutora Caroline não permitirá que seja reduzido esse quantitativo, que já é muito pouco, né? São uns 27 e somente 6 mulheres. Mas nesse aspecto também eu tenho feito questão de sempre registrar isso. O nosso regional, ele a partir do estudo, do levantamento feito pela doutora Lígia, o primeiro no país na questão da participação feminina na gestão do tribunal. Nós temos a diretora-geral, é o único que tem uma mulher na direção-geral, uma mulher procuradora regional eleitoral, uma juíza com assento na corte, titular e suplente. Secretários, nós somos 5, temos 4 mulheres, né? Marco Maia é secretário porque está na cota masculina. Então, nesse aspecto, o nosso regional ele tem destaque e pode falar com autoridade sobre o assunto, em que está bastante presente essa temática da questão da participação feminina, e inclusive um compromisso nosso de levar ao interior do estado essa roda de mulheres que tivemos aqui no nosso regional. Então a gente fala com autoridade para estimular a participação feminina na política e que tenham o sucesso, a ocupação do espaço que lhe é reservado e que é mais do que merecido.
mas já fomos bastante Vamos lá. estendido aí nessa. O desembargador Cornélio fica bastante ansioso ali. Vamos iniciar O primeiro da minha julgamentos. relatoria. E o primeiro deles é prestação de contas número 1247, diz 73, o ano 2018. O relator é o desembargador Cornélio Alves. Requerente Levi Ferreira da Costa, não há advogado cadastrado. Interessado o Eldson Pereira da Silva, Geracina Ferreira da Silva e também sem advogado cadastrado aqui. Está em mesa, desembargador Sim, Cornélio? relatório. Trata-se de prestação de contas autuada em nome de Levi Ferreira da Costa, candidato ao cargo de senador nas eleições de 2018. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu relatório com as informações extraídas do sistema SPC Web. Devidamente citado, o candidato permaneceu omisso na apresentação da prestação de contas eleitorais. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Eu cito o artigo 52, que trata da prestação de contas, e sigo. Na espécie, o candidato, mesmo após citado, permaneceu omisso ao final do prazo, que se refere ao artigo 52, parágrafo 6, inciso 4 da Resolução 23.553 do TSE. Assim, não prestou contas nem constitui advogado, o que traz como consequência o julgamento de suas contas como não prestadas. Dessa forma, com sua inércia, o candidato impediu a Justiça Eleitoral de exercer o efetivo controle sobre eventuais recursos arrecadados e despesas efetuadas. Nos termos do artigo 52, parágrafo 6, inciso 3 da resolução mencionada, a unidade técnica deste tribunal informou, conforme consulta o sistema SPC Web, a identificação de contas bancárias abertas em nome do candidato e de seus suplentes, cujo extrato eletrônico estão nos autos, bem como a ausência de recursos provenientes de fundos públicos destinados ao financiamento da respectiva campanha eleitoral. Por fim, diz que não foram detectadas informações que possuem indicar indício de recebimento de recursos de origem não identificada ou de outras fontes vedadas em favor do candidato. Ato exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo julgamento das contas como não prestadas de Levi Ferreira da Costa, alusivas à candidatura de senador nas eleições de 2018, nos termos do artigo 52, parágrafo 6, inciso 6 da Resolução 23.553, aplicando-lhe, consequentemente, a penalidade prevista no artigo 83, inciso 1 do mesmo diploma, que determina o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. É como voto. Matéria já conhecida, algum destaque? Com o relator, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 956, diz 73, o ano 2018. O relator é o desembargador Cornélio Alves, requerente Valdenício Severino da Silva, advogado Dr. Raul Limeira de Souza Neto. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim, trata-se de prestação de contas apresentada por Valdenilson Severino da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A comissão pronunciou-se preliminarmente no sentido de que o prestador de contas se manifestasse a fim de sanar a irregularidade consistente na ausência do nome do beneficiário das despesas realizadas na aviação jardinense no valor de R$ 152,60. Notificado, o candidato apresentou esclarecimento e documentação que entendeu pertinente. Em parecer técnico conclusivo, a comissão manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas por persistir irregularidade não ensejadora da desaprovação das contas. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou também pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Eu estou seguindo o parecer da comissão e do Ministério Público e o meu voto pela aprovação das contas com ressalvas devido àquela pequena irregularidade apontada. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Doutor Zé Dantas? Com relator, senhor presidente. Doutor Ricardo? Com relator. Doutor Fernando? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, recurso eleitoral número 395, distrito 37, o ano 2016. A origem
43ª Zona Eleitoral, relator Dr. Carlos Wagner, recorrente Dario Vieira de Almeida, advogado Dr. José Eudson Carvalho de Aquino, o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dário Vieira de Almeida contra a sentença proferida pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente relativas à candidatura ao cargo de prefeito do município de São Miguel nas eleições de 2016. Juiz sentenciante, acompanhando o parecer do órgão técnico do Ministério Público Eleitoral, oficiante no primeiro grau, rejeitou as contas de campanha do recorrente em razão da persistência de falha concernente a não esclarecimento de divergências entre dados constantes da movimentação financeira registradas na prestação de contas e aqueles consignados nos extratos bancários eletrônicos. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que em 2 oportunidades suplicou ao juízo de primeiro grau a intimação do contador de campanha para elucidar a falha relativa às divergências. O juízo ou a qual deliberou sobre o requerimento para intimação do contador apenas por ocasião da prolação de sentença, impossibilitando o recorrente de complementar os dados. E caberia à Justiça Eleitoral requisitar diretamente ou por delegação informações ao contador. Ao final, requeriu conhecimento do provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral, oficiante no primeiro grau, apresentou contra-razões, pugnando pelo desprovimento do apelo. Com vista dos autos, o Parquet Regional Eleitoral opinou pela rejeição preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo improvimento do recurso. É o breve relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, o caso é de simples desate. Inclusive, o recorrente no recurso apenas impugna um ponto, que seria cerceamento de defesa, porque deveria, segundo o recorrente, ser intimado o contador que apresentou a prestação de contas e não ele para esclarecer. No meu voto, eu sustento que não existe essa figura. Se trata a prestação de contas, como se sabe, de uma ação de nítido caráter jurisdicional, que a parte que seria o prestador de contas é que deve ser intimado para apresentar documentos, esclarecimentos ou mesmo peticionar, e não o contador, nem mesmo na figura de assistente técnico, porque não existe nem na legislação eleitoral, nem no Código de Processo Civil, uma previsão que o assistente técnico é que vai ser ele próprio intimado para se manifestar e esclarecer determinados pontos. Então, diante desse cenário, considerando que este foi o único ponto, porque o mérito em si, a parte recorrente não impugna, não se insurge, eu estou, senhor presidente, negando provimento ao recurso em sintonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Como voto? Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Relator, doutor Ricardo. Também acompanho o relator. Doutor Fernando. Acompanho, Excelência. Desembargador Cornélio Alves. Acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 1229, dígito 52, o ano 2018. O relator, Dr. Carlos Wagner, requerente Miguel Salustiano de Lima, advogado Dr. Uine Beatriz, doutora, né? Uine Beatriz da Silva Lima. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Traço de prestação de contas, apresentada por Miguel Salustiano de Lima, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, referente à movimentação de recursos da campanha eleitoral 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais sugeriu a intimação do prestador de contas, que deixou inálbis o prazo para se manifestar. Em parecer conclusivo, a comissão opinou pela desaprovação das contas, apontando 3 falhas que seriam, no seu entender, verdadeiras irregularidades. A primeira delas, doações diretas realizadas por outro candidato, mas não registrada pelo prestador de contas na escrituração contábil. Omissão de despesa detectada em procedimento de circularização, revelando indício de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de campanha, e não apresentação de nota fiscal de despesa com impulsionamento de conteúdo no Facebook. A Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com essa análise técnica, manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? São 3, senhor presidente, falhas ou inconsistências apontadas.
A primeira delas diz respeito a doações diretas realizadas por candidato, mas não informada pelo prestador de contas. Neste caso, o prestador de contas intimado para esclarecer essa omissão que permaneceu inerte, não trazendo qualquer tipo de esclarecimento que pudesse sinalizar no sentido favorável à aprovação das contas. Por isso, persiste o vício no ajuste contábil em franca afronta ao artigo 56 da Resolução 23.553 e em prejuízo à transparência do ajuste contábil, que, somadas às outras inconsistências apresentadas pela Comissão de Análise de Contas, pode conduzir à desaprovação das contas. No que toca à omissão de despesa detectada em procedimento de circularização, ficou devidamente provado que essa omissão, que de fato ocorreu no ajuste contábil de campanha, traduz-se em irregularidade material grave, conforme inclusive posicionamento firme deste Tribunal Regional e que, portanto, leva à desaprovação das contas. E o último ponto, que é a não apresentação de nota fiscal de despesa com impulsionamento de conteúdo contratada junto ao Facebook. Realmente aconteceu esse fato, é considerado uma irregularidade grave que leva ao reconhecimento da desaprovação das contas, inclusive porque ultrapassa o percentual de 10%, que é aquele marco que normalmente consideramos aqui possível de incidência da proporcionalidade e razoabilidade, para entender que, de fato, diante do percentual que atinge 17,41% do total de gastos e leva a um prejuízo inequívoco à lisura e confiabilidade da escritura contábil, não existe outro caminho senão, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votar no sentido da desaprovação das contas apresentadas pelo candidato Miguel Salustiano de Lima, nos termos em que vota. Como voto, senhor presidente? Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor. Doutor Ricardo. Também. Doutor Fernando Jales. Com o relator. Desembargador Cornélio. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu, antes de apregoar o seguinte aqui, tem a resolução de Ceará-Mirim que está nos processos administrativos aí, então pediria apenas que foi distribuída ontem, nos moldes das anteriores, mas que passar para a assessoria dos senhores aí para dar uma olhadinha, para que a gente possa votar ainda hoje, se possível. Então vamos lá. Continuando, prestação de contas número 601, 110, dígito 91, ano 2018. Relator continua, doutor Carlos Wagner. Requerente, Partido da Social Democracia Brasileira, advogado doutor Doni Alisson. Responsável, Ezequiel Galvão Ferreira de Souza. Advogado é o mesmo. Responsável, Ricardo Luiz Medeiros da Fonseca, também o mesmo advogado. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB-RN, referente à movimentação de recursos na campanha eleitoral de 2018. Em relatório preliminar, a Comissão de Análise de Contas sugeriu a intimação do órgão partidário para esclarecimento de falhas apontadas. Intimado, o partido político apresentou manifestação e, em parecer conclusivo, a Comissão de Análise de Contas optou pela aprovação das contas com ressalvas, unicamente por ter sido a prestação de contas entregue intempestivamente. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, a única inconsistência de fato reconhecida foi a intempestividade da apresentação da prestação de contas e essa inconsistência leva à posição de ressalvas à aprovação das contas apresentadas pelo diretório e assim como voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? Com o relator, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte,
Prestação de contas número 601, 144, dígito 66, o ano 2018. Relator, doutor José Dantas de Paiva. Requerente, Tarcísio José Ribeiro de Lara Andrade Júnior. Advogado, doutor Caio Ribeiro. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Tarcísio José Ribeiro de Lara Andrade Júnior, referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Analisando os autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais se pronunciou pela desaprovação das contas em virtude das seguintes irregularidades. Primeiro, declaração de 77% das doações estimadas em dinheiro à Justiça Eleitoral somente por meio de prestação de contas retificadora após o prazo de entrega oficial das contas finais, e depois pela omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial. O candidato alegou que as falhas consistiriam em simples erros materiais, devidamente corrigidos mediante a apresentação da prestação de contas retificadora. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? De fato, conforme o entendimento da Procuradoria, já entrando no voto regional eleitoral, as impropriedades remanescentes nas contas do candidato são meramente formais, não comprometendo a sua transparência e confiabilidade. No caso da declaração de 77,68% das doações estimadas em dinheiro, apenas depois do prazo de entrega oficial das contas finais, entendo que essa impropriedade não chegou a comprometer a transparência e a confiabilidade das contas. Analisando os autos, é possível verificar que o candidato observou as determinações do artigo 61 da Resolução 23.553 de 2017, havendo providenciado os respectivos documentos fiscais, instrumentos de cessão e contrato de prestação de serviços, além de comprovantes de propriedade exigidos para cada espécie de doação estimável, que estão nos autos, encontrando-se, portanto, a arrecadação dos recursos materialmente regular. E a respeito disso, eu trago aqui alguns precedentes, senhor presidente, para dizer, no final, na parte dispositiva, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Tarcísio José Ribeiro de Lara Andrade Júnior, pertinente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018, e é como voto. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, embarque de declaração na prestação de contas números 1310, dígito 98, o ano 2018. Relator, doutor José Dantas de Paiva. Embargante, Sônia Maria Torres. Advogado, doutor Pablo de Medeiros. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sônia Maria Torres em face de decisão desta Corte, proferida na sessão do dia 27 de agosto do ano em curso, por meio da qual restou desaprovada a sua prestação de contas referente à sua campanha ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. E aqui eu faço a transcrição do acordo que foi julgado na sessão, transcrevo na íntegra e continuando com o voto, com o relatório, eu digo o seguinte: a candidata embargante requer, por meio dos embargos de declaração, a juntada de documentos a fim de sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico. Pugna, assim, pela manifestação da Corte acerca da possibilidade da referida juntada, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso e a aprovação da prestação de contas e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. E aí, doutor Zé Dantas, doutor Ricardo disse aqui que se o senhor quiser resumir, pode resumir. Pois é, em homenagem ao doutor Ricardo, senhor presidente, quer dizer que a embargante apenas junta o documento de forma intempestiva, nessa fase agora dos embargos, apenas para que sejam conhecidos esses documentos, e não alegou sequer qualquer contradição, obscuridade no julgamento,
E por esse motivo, como fundamentação jurídica, que de acordo inclusive com o enunciado número 27 do TSE, que diz o seguinte: é inadmissível o recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. E por tudo isso, sequer reconhecemos dos embargos de declaração, senhor presidente, e é como voto. Perfeito, doutor Zé Dantas, doutor Ricardo. Acompanho o relator. Nesse caso, não conhecimento, não teria multa não, né? Nós não aplicamos, nós entendemos que foi uma deficiência, apenas não conhecemos. As sanções virão depois com a questão dos prazos de recurso, né? Perfeito. Doutor Fernando Jales. Desembargador Cornélio. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 1293, dígito 62, o ano 2018, relator Dr. Ricardo Tinoco, requerente Jaécio de Oliveira Carlos, advogado Dr. David Dionísio da Silva Alves. Está em mesa? Mesa, Ricardo. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Trata-se de prestação de contas do candidato Jaécio de Oliveira Carlos, referente à campanha ao cargo de deputado estadual das eleições de 2018. A Cassa emitiu relatório preliminar de expedição de diligências, solicitando intimação do candidato para complementar as informações. O candidato não apresentou manifestação. Após o retorno dos autos, a Cassa emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em razão dessas irregularidades. 1. A ausência de extrato completo, válido e definitivo de contas bancárias do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e outros recursos. 2. Não apresentação do comprovante de recolhimento de sobra financeira decorrente da conta outros recursos no valor de R$ 32,30. Existência de dívida de campanha no valor de R$ 4.170, não assumida pelo partido. 4. Realização de despesas que não transitaram em conta bancária específica de campanha. 5. Pagamento de R$ 150 a ele próprio, candidato, na condição de fornecedor de produto ou serviço, sem declaração, porém, do produto ou serviço supostamente fornecido. 6. A ausência de registro no sistema SPCE de movimentações financeiras contidas na conta bancária do referido fundo. A ausência de registro de cheques bancários devolvidos e saques eletrônicos efetuados referentes à conta outros recursos. O candidato foi intimado acerca dessas irregularidades, no entanto, quedou-se inerte. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Superando aqui essa parte introdutória, só apontar que a Cassa registrou a persistência da irregularidade relativa à ausência de extrato completo, válido e definitivo das contas bancárias do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e outros recursos. E na linha dos precedentes deste tribunal, não se verificando efetivo prejuízo à fiscalização das contas, tal impropriedade afigura-se como meramente formal, não ensejando por si só a desaprovação das contas. Sequenciando, de acordo com a Cassa, também não foi apresentado pelo prestador de contas, conforme determina o artigo 53, parágrafo 2º da Resolução 23.553, o comprovante de recolhimento de sobra financeira, decorrente de outros recursos, no valor de R$ 32,30. Apesar da mencionada falha configurar omissão relevante, não tem um condão de desaprovar as contas diante da notória inexpressividade do seu valor. E aqui eu colaciono um julgado recente aqui deste tribunal, da relatoria do doutor... Alguns excertos, da relatoria de Dr. Francisco Glauber, de Dr. Vladimir Capistrano, e dou sequência. De acordo com o parecer conclusivo, também foi detectada a existência de dívida de campanha no valor de R$ 4.170, não assumida pelo partido, relativa à contratação de serviços de publicidade em jornais e revistas. Em relação a tal irregularidade, após intimado sobre o relatório de diligência, o candidato não se manifestou, tampouco apresentou os documentos necessários para fins de acolhimento das dívidas contraídas em campanha eleitoral, condição que viola o artigo 35, parágrafos 2º e 3º da já citada resolução. E aqui eu faço referência ao dispositivo só para melhor registro da fundamentação lançada no voto. E sequencio. Quanto a esse ponto, vale destacar que a ausência de apresentação da documentação citada consiste em irregularidade grave,
geradora de potencial desaprovação, pois revela a ausência de pagamento de despesas de campanha, sobre as quais resta comprometido o controle da Justiça Eleitoral. E aqui também faço referência a um excerto da relatoria do Dr. Zé Dantas, que dá suporte a essa afirmação. E dou sequência. No outro ponto, conforme registrado no parecer contábil do documento aqui registrado, que integra os autos da prestação de contas, consta a seguinte informação prestada pelo contador do candidato. Abre aspas. O candidato eleição 2018, Jair de Oliveira Carlos, a deputado estadual, por decisão própria, adquiriu despesas e, segundo ele, foi pago sem transitar pela conta de campanha. Questionado sobre tais fatos de irregularidades, o mesmo se recusou a seguir a legislação eleitoral vigente, tal qual foi contabilizado. Vê-se, no caso, o candidato não só deixou de apresentar justificativas e documentação requeridas pela unidade técnica, mas, sobretudo, optou deliberadamente por violar a lei, conduta que, aliada à gravidade da falha relacionada à realização de despesa não transitada em conta bancária específica, em violação ao artigo 16 da resolução citada, conduz à desaprovação das contas. Outra irregularidade diz respeito ao pagamento de R$ 150 a ele próprio, candidato, na condição de fornecedor de produto ou serviço, sem declaração do produto ou serviço supostamente fornecido. Sobre a falha, apesar de notificado, o candidato não apresentou qualquer justificativa, persistindo a irregularidade, o que corrobora um juízo de desaprovação das contas em referência, devendo-se consignar, no entanto, a desnecessidade da devolução dos recursos envolvidos, uma vez que se trata de despesa custeada com outros recursos. Na sequência de irregularidades detectadas, consta também a ausência de registro no sistema SPCE de movimentações financeiras contida na conta bancária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, referente à ausência de registro e comprovação do cheque devolvido no valor de R$ 3.170, b. depósito online do valor de R$ 170. Nesse caso, houve também violação ao artigo 11 da resolução, uma vez que foi depositado recursos próprios em conta bancária destinada ao fundo. A ausência de registro e comprovação da despesa com saque eletrônico no valor de R$ 150 e, por fim, a ausência de registros comprovações das despesas com tarifas bancárias. Do mesmo modo, foi constatado em relação à conta outros recursos a ausência de registro e comprovações de cheques bancários devolvidos, com numerações aqui mencionadas, e 2 saques eletrônicos de R$ 26. Como se pode observar, as reiteradas inconsistências elencadas acima, relacionadas à conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de outros recursos, configuram irregularidades por descumprimento dos artigos 56 e 63 da Resolução TSE 23.553, que, por serem numerosas, acabam de fato por dificultar a fiscalização das contas, situação ocasionada tão somente pela desídia do prestador de contas em cumprir as determinações da legislação de regência, devendo tal fato, tanto por isso como pelo seu volume, ser considerado para desaprovação das contas. Tanto exposto, em consonância com os pareceres da Procuradoria Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas, voto pela desaprovação das contas do candidato Jaécio de Oliveira Carlos. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, voto a Vossa Excelência, desembargador Cornélio, doutor Carlos Wagner, doutor Zé Dantas. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o inquérito número 135/18, ano 2018, e neste eu registro o meu impedimento. Passo a presidência, então, ao desembargador Cornélio Alves. Vou fazer só a identificação. É o inquérito 135/18, o relator é Dr. Ricardo Tinoco de Góes, investigante Ministério Público Eleitoral, investigado Getúlio Nunes Rego. E a presidência está com o desembargador Cornélio. Pois não. Recebo a presidência e com a palavra o relator. Pois não. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de decisão monocrática que afirmou a incompetência deste tribunal para apreciar pedido de quebra de sigilo de perfil de rede social, requerido pela agravante, no caso do Ministério Público, nos autos de inquérito para apurar a eventual prática de crime tipificado no artigo 301 do Código Eleitoral. A medida requerida no inquérito em questão visa apurar a vinculação entre a suposta coação que o deputado Getúlio Rego, nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, teria dirigido à assessora de imprensa daquela instituição, Juliana Tchely Araújo de Melo, para votar no candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, e o envio de mensagem com imagens de armas de fogo para a conta do Instagram da referida jornalista,
por um perfil desconhecido, identificado como @Carvalho de Albuquerque, alguns dias após a situação ocorrida na Alerne. De acordo com as informações prestadas por Juliana Tchelle Araújo de Melo, à Polícia Federal, no dia 11 de outubro de 2018, a depoente, que exerce cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, foi questionada pelo referido deputado se votaria no então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Ao responder não, o mencionado deputado teria afirmado que, como presidente da Alerne, votava em Bolsonaro, a depoente tinha a obrigação de votar nesse mesmo candidato, e que não votar nele significaria deslealdade da parte da depoente, de tal modo que, segundo essa afirmou, teria lhe taxado de corrupta e de mentirosa. Após a ocorrência desse fato, relatou que em 19 de outubro de 2018, recebeu em sua rede social Instagram mensagem do perfil @Carvalho de Albuquerque, com fotos de uma pessoa exibindo armas de fogo, o que a fez sentir-se ameaçada. Diz não saber se a mensagem tem relação direta com o fato envolvendo o deputado, ou se decorreu de sua repercussão em várias mídias. Às folhas 38 e 40 foi proferida por ex-relator decisão declinando a competência deste tribunal para apreciar o pedido de quebra do sigilo do perfil Carvalho de Albuquerque, com a determinação da remessa dos autos à instância de origem. O Ministério Público Eleitoral se insurgiu contra a decisão, interpondo o presente agravo, qual alega em síntese que a conduta do deputado, objeto dos autos, guarda estrita e intrínseca relação com o cargo que ocupa, razão pela qual se deve reconhecer a competência deste Tribunal Regional Eleitoral para apreciar a representação policial de folhas 15 e 16, supervisionar o desenrolar do procedimento inquisitorial e, eventualmente, processar e julgar a ação penal que dela possa advir. Afirma ainda que, apesar de a servidora em referência, de fato, não ser diretamente subordinada ao deputado, eis que Juliana é lotada no gabinete de outro deputado, não há dúvidas que este exerce indubitável e manifesta ascendência funcional, não apenas sobre ela, mas também em relação a todos os demais servidores daquela Casa Legislativa. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da competência do TRE para praticar os atos judiciais no âmbito do presente inquérito e ao relatório. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. Pode, pois não. Pois não. Senhor presidente, senhores julgadores, senhor relator, é um caso importante sobre competência depois da decisão do Supremo. E é importante que o TRE defina, o recurso foi de um procurador auxiliar, mas eu acho que é importante que saia daqui um entendimento firmado sobre como interpretar a orientação do Supremo, a determinação do Supremo Tribunal Federal acerca da competência por prerrogativa de foro. No caso aqui, foi um ato praticado durante o mandato de um deputado estadual, praticando em tese um delito de ameaça em face de uma servidora da Assembleia Legislativa, mas esse ato teria sido praticado no exercício das funções, de acordo com o que está sendo investigado. O Ministério Público entendeu que, apesar da restrição feita pelo Supremo Tribunal Federal com relação à prerrogativa de foro para o crime praticado no exercício da função durante o mandato, como nesse caso aqui, o crime foi praticado no mandato de deputado estadual e ele foi reeleito, o Ministério Público Eleitoral está entendendo que a competência do TRE permaneceria. Então, é importante que haja um debate, de fato, nesse caso, para que se defina, não é? Porque se o deputado ele continua no exercício do mandato, precisa que se defina se isso seria mandato atual, não é? Porque o Supremo definiu que a prerrogativa de foro ela fica restrita a crime praticado durante o mandato, no exercício do mandato e em razão do mandato, não é isso? E o caso concreto é um caso bastante peculiar, que exige, de fato, um aprofundamento com relação às provas, mas o Ministério Público entende, em princípio, que deva o TRE coordenar essa investigação. Então, eu deixo aqui minha fala só no sentido de alertar os julgadores realmente para a interessante questão, não é um caso comum que apareça aqui, e que as questões sobre competência, principalmente depois desse pronunciamento do Supremo, elas devem ser bastante ponderadas para que a gente defina para os casos futuros a orientação deste TRE.
Então, é como se pronuncia o MPF. Como voto, relator? Pois não. Inicialmente, registro que, além da convicção exposta por ocasião da decisão agravada, a qual mantenho, é necessário fixar alguns pontos relativos às alegações do agravo regimental. Conforme relatado, o agravante defende a competência deste tribunal, em razão da prerrogativa de foro, para apreciar e julgar as medidas requeridas no âmbito do presente inquérito, com fundamento na ascendência funcional, ainda que indireta, da vítima ao deputado estadual. Pois bem, conforme já explicitado na decisão por mim proferida, não reconheço, na situação narrada nos autos, o vínculo de subordinação, ou melhor, a ascendência funcional, tal qual denominada pelo órgão ministerial, entre os supostos coator e coagida, uma vez que foge à atribuição do mencionado deputado, no exercício das atribuições de seu cargo, a exoneração daquela funcionária que se encontra sob subordinação hierárquica direta e exclusiva do presidente da Alerj, aquele que legalmente detém o poder para destituí-lo do cargo comissionado. Tal exegese harmoniza-se com o entendimento pacificado recentemente no Supremo Tribunal Federal. E aqui eu advirto para o aspecto da vinculação ao precedente, que todos nós sabemos, é regra hoje no sistema processual brasileiro, que em 3 de maio de 2018, decidindo questão de ordem, a AP número 937 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, ancorou-se a interpretação restritiva para a fixação da competência por prerrogativa de foro, pela qual se acresceu a circunstância do investigado ou denunciado encontrar-se no exercício do cargo uma outra, alusiva ao fato de a ação perscrutada ter sido cometida em razão das funções inerentes a esse mesmo cargo. Para bem elucidar esse ponto, transcrevo na parte que interessa a decisão proferida sobre a referida questão de ordem, ad literam. E eu peço licença para fazer a leitura, porque, de fato, é esse o ponto nodal a vincular a decisão deste tribunal. Assim eu digo, abre aspas, reprisando o que foi dito no Supremo. O tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses. 1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, e aí chama a atenção para a segunda parte da frase, e relacionados às funções desempenhadas. E 2. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado. E aí ele faz referência ao precedente. E aí o restante do excerto é específico para o caso concreto que estava sendo objeto de julgamento, portanto, torna-se despiciente fazer referência. E sequencio. Como se pode apreender, o fato descrito no inquérito não condiz com atos que, nos exatos dizeres da decisão proferida pela excelsa corte do país, estariam, abre aspas, relacionados às funções desempenhadas, fecha aspas, pelo deputado, ou de outro modo, mais direto e enfático. A ação típica apontada não representa um desvio de conduta relacionado direto ou indiretamente à atuação parlamentar ou à função administrativa decorrente do cargo. Daí a ausência do pressuposto para a fixação excepcional da competência por prerrogativa de função. Como é sabido, a existência do foro por prerrogativa de função representa uma exceção ao princípio republicano e ao princípio da igualdade, vetores que gozam de preferência axiológica em relação às demais disposições constitucionais. Justamente em razão disso, sobressai a necessidade de que normas constitucionais que excepcionam esses princípios, como a que estabelece o foro por prerrogativa de função, sejam interpretadas sempre de forma restritiva. Dessa forma, consoante raciocínio delineado no leading case do STF, o Instituto da Prerrogativa de Foro deve ser aplicado somente nos estritos limites para o qual foi concebido, qual seja, garantir o livre exercício de certas funções públicas, não podendo ser estendido a atos que sejam estranhos ao exercício dessas funções, como é o caso da alegada ameaça de que teria
supostamente sofrido a pessoa de Juliana Tchely Araújo de Mello. Com essas considerações, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e submeto o agravo regimental ao julgamento deste colegiado, nos termos do artigo 253 do regimento interno deste tribunal. É o voto. Alguma discordância do voto? Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, pela relevância do caso, como já destacado pela eminente Procuradora Regional Eleitoral, eu gostaria apenas de acrescentar algumas considerações. Já antecipo que irei acompanhar o voto do ilustre relator. De fato, o julgamento diz respeito a estabelecer os contornos da questão de ordem na ação penal 937, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que que foi seguido pelos demais, por maioria, pelos demais integrantes daquela corte, no sentido de que deveria se promover uma redução teleológica, utilizando uma técnica de interpretação constitucional chamada dissociação. E da forma como o voto foi construído, a competência por prerrogativa do foro ou de função, ela é uma exceção no sistema. E se é uma exceção, somente em casos excepcionais e que deve ser reconhecida, consequentemente, apurar o fato imputado ao investigado também tem que ser dessa forma. A pergunta que se faz é saber se a conduta que for imputada, que é do artigo 301 do Código Eleitoral, usar de violência ou grave ameaça para obrigar alguém a votar ou deixar de votar, se essa conduta ela poderia ser praticada por outro qualquer cidadão, ou só poderia ser praticada por um exercente no mandato eletivo dentro de uma casa legislativa, porque supostamente o crime narrado ocorreu dentro de uma casa legislativa por um deputado estadual. Se a conduta por ele praticada, que seria no exercício do mandato, estaria relacionada à sua função de deputado, porque a conduta, pelo que eu verifico aqui, de dizer que votasse em determinado candidato presidencial e que iria não poderia votar em sentido oposto àquela orientação, poderia ser praticada não apenas pelo deputado, mas por qualquer outra pessoa que estivesse dentro da Casa Legislativa. Inclusive em tom mesmo de ameaça ou de advir algum temor, alguma consequência indevida. No caso concreto, o eminente relator destacou que não seria caso de competência por prerrogativa de foro a circunstância de não haver ascendência funcional. Ou seja, somente seria prerrogativa de foro, pelo menos em princípio, se a vítima fosse funcionária ou assessora deste deputado. E aqui eu vou mais além. Não há necessidade dessa ascendência funcional. Por quê? Porque se tivesse sido evidenciado nos autos, através de algum elemento de prova, de que o fato dela estar seguindo outro candidato poderia prejudicá-la dentro da Casa Legislativa, aí sim nós estaríamos possivelmente, eventualmente, diante de uma circunstância em que um deputado estava utilizando não apenas o seu cargo, mas em razão dele para prejudicar alguém. Se tivesse prova no sentido de que, olha, se você não seguir a orientação de determinado presidente ou candidato e tal, eu vou prejudicá-la de alguma forma aqui dentro da Casa Legislativa. Seja porque o deputado integrasse alguma comissão, seja porque ele tivesse influência e essa influência fosse clara, no sentido de que algum temor, algum prejuízo, alguma consequência nefasta poderia acontecer na esfera jurídica dela de alguma maneira. Ou seja, ela tivesse elementos que se demonstrasse que, de fato, algo de ruim iria acontecer com ela. E não foi o que aconteceu. As consequências que se desenrolaram diante dos fatos foi que nenhuma
nada aconteceu com ela, a não ser a indignação de alguém, jornalista, conhecida jornalista, ter sido ali admoestada, às vezes até de maneira descortês. Eu não vou aqui entrar nos elementos do tipo do crime, porque não é o caso. Nós estamos analisando apenas a competência. Mas não podemos, por isso que eu gostaria de fazer esse registro, é que só se entenda que há um crime praticado no exercício do cargo e em razão do cargo, relacionado às atividades desempenhadas por alguém que detém o foro por prerrogativa de função, neste caso concreto, se houver ascendência funcional. Ou seja, mesmo não havendo ascendência funcional, é possível que haja agredir a